Leandrão, será que é melhor fazer com halteres ou no cabo? Porque o cabo tem tensão constante, mas o halter tem a questão do equilíbrio, recruta mais. O que é a eletromiografia dos móveis? Ixi, dá para conversar pra caramba. Então, vamos papear um pouco. Já clica no gostei, subscreva-se no canal, ativa o sininho. E vamos primeiro começar dizendo o seguinte, pessoal. De fato, os cabos, você tem uma vantagem de ter uma tensão constante em todo o arco do movimento. Então, se eu vou me apoderar de um cabo, e obviamente vou me apoderar da barra, a barra está ligada no cabo, e eu vou fazer uma rosca direta, se eu colocar 30 quilos, eu vou ter 30 quilos do ponto de partida até o ponto de finalização. Se eu vou fazer, por exemplo, com halteres, nesse ponto de finalização, a gravidade já me ajuda um pouco caindo aqui, principalmente se eu roubar, mas você não vai roubar nos exercícios, né? Então você tem uma pequena diferenciação. Essa tensão constante, uniforme, durante todo o arco de movimento de qualquer exercício, ela é muito legal e ela pode ajudar a recrutar setores de fibras um pouco diferentes dos halteres. Quando você fala, por exemplo, dos halteres ou do peso livre, você está falando de ter um grau de liberdade maior. Então, com esse grau de liberdade maior, você consegue recrutar mais fibras por trabalhar melhor o seu equilíbrio. Exercício que você trabalha mais o seu equilíbrio, você também desenvolve mais o que a gente chama aí de coordenação motora ou algo assim mais funcional, vamos dizer. Obviamente na máquina nós temos um extremo, então você tem peso livre, cabo e máquina. Na máquina é totalmente guiado. Por ser totalmente guiado e ter um tempo de tensão constante, você consegue aplicar muita força com muita segurança. Portanto, as máquinas são muito bem-vindas. Mas vamos ficar aqui nos cabos, vamos trocar uma ideia agora nos cabos. No cabo, você ainda tem algum grau de liberdade. Vou fazer um crucifixo no cabo. Então, pus o meu banco aqui, peguei a polia aqui de baixo e vou trazer em cima. Se eu faço na máquina, tá travado aqui, é isso aqui, ó. Não tem como errar. Com halteres eu posso errar, posso bater na cabeça, fazer coisa horrível. No cabo, eu já consigo, só que eu consigo um arco de movimento muito mais eficiente. O que eu vejo o pessoal fazendo com halteres? Vem e faz até bater aqui. Galera, depois que você passa da linha do ombro, você está caindo. Na verdade, você está indo contra a gravidade, de acordo com o movimento que você quer biomecânico. No cabo, não. No cabo, você já consegue fechar aqui com tensão. Então, é uma coisa assim, vamos lá. Desliga os microfones. As editoras chegam a gelar a barriga agora. Academicamente falando, pessoal, não existe miolo de peito, nem como recrutar isso, a eletromiografia não prova nada de zero. Da mesma maneira que a eletromiografia não mostra, tem como ativar o superior de peito? Não tem como. Contrai só o superior de peito. Não consigo, contraio tudo. Então não tem como você fazer exercício para essa região. De novo, desliga os microfones. O que a gente observa empiricamente no mundo dos atletas, no mundo da performance, até mesmo com a gente mesmo. Você faz um supino inclinado, 10 séries, e depois, 2 semanas depois, faz o declinado. Você sente que a dor muscular tardia é diferente. Então, o miolo de peito é algo que realmente, academicamente, a gente não... Agora, o que a gente observa na prática? Que realmente alguém que tem problema, né, em juntar o peitoral, se faz mais pec deck e crucifixo com o cabo, que leva o tempo de tensão até o final, ou até mesmo com o cabo trazendo para dentro, né, passando, porque com o crucifixo, com halteres, você chegaria aqui e acabou o tempo de tensão, porque daqui para cá é caída. Se você tem um cabo, você consegue fazer mais força e recrutar fibras novas. Novamente, empiricamente falando, mas a gente observa uma melhora. Então eu preciso dar para o meu aluno o que ele precisa. Se ele precisa de melhor coordenação motora, etc., ou se o peitoral dele já é bom o suficiente, se ele precisa muito focar esse miolo de peito, tá, academicamente a gente já discutiu e tal, só que eu tô falando isso mais de uma vez porque sempre tem um idiota para, né, falar, nossa, que burro, não estudou, não sabe que existe miolo de peito, tá, aquela coisa toda. Mas, de qualquer forma, usar, por exemplo, um crossover GVT, eu gosto muito, melhora bastante. A gente vê diferença na prática, isso é muito importante. Então, os dois têm seus valores. Um outro ponto também é que o peso livre, ele permite um impulso muito maior. Já nos cabos, isso é um pouco mais difícil. Sim, você pode fazer um movimento mais explosivo no cabo,
mas você tem mais dificuldade porque todo o arco de movimento leva a mesma carga. Então, a utilização dos halteres podem ser muito bem-vindas, por exemplo, para um lutador. Então, um lutador ele precisa de uma coisa bem explosiva. Com os halteres, com a barra, ele consegue trabalhar isso de forma a gerar mais resultados, porém com um risco muito maior, porque nós temos uma liberdade, né, e toda liberdade requer responsabilidade. Inclusive, essa frase nem é da educação física, você sabe de onde é, escreva nos comentários. E liberdade requer responsabilidade. Então, se ele vai pegar essa carga alta e fazer um movimento explosivo, ele tem que tomar muito cuidado. Se eu vou trabalhar com um atleta de arte marcial, que eu vejo que ele não tem muita prudência, está muito empolgado naquele momento da vida dele, é melhor ele fazer com cabo. Resumindo, com os cabos eu consigo um tempo de tensão uniforme e provavelmente na maior parte dos exercícios uma amplitude levemente menor ou muito maior, como foi o caso do crucifixo aqui que eu falei. Então, qual é a conclusão? Qual é o melhor? Galera, por que vocês ficam perguntando isso? Ô, Leandrão, caramba, deu uma patada mesmo? Não, tô falando sério. Vocês ficam perguntando como se tivesse que escolher entre um e outro. E é isso, mas não é. Você, quando vai treinar, você tem a opção de escolher 2, 3, 4, 5, 6, 10 exercícios para um grupo muscular. Não, isso não pode, Leandrão. Pode. Por quê? Você tem número de séries para cada grupo muscular. Vou fazer bíceps, 12 séries. Se eu fizer 12 exercícios de uma série ou um exercício de 12 séries, são 12 séries. Então eu poderia fazer 12 exercícios. Não estou dizendo que isso é viável, que isso é... Pô, o treino vai ficar estranho, tudo bem, não é usual e tal. Mas existe a possibilidade. Como você tem um volume de treino para você distribuir, você pode variar e utilizar dos dois. Utilizar momentos da sua periodização mais focado numa coisa, mais em outra, e assim sucessivamente. Não vamos ser, pessoal, isso é muito importante, não vamos ser binários, dicotomizados. Ou é preto ou é branco. Poxa, é sério isso? Portanto, na hora de estruturar o treino, veja o que é mais vantajoso e mescle. Tá? Dica de ouro, juro. Se você não tem tanto conhecimento, mescla. Eu não sei se eu faço mais multiarticular, monoarticular. Eu não sei se... Mescla. E vai buscando conhecimento, lógico. Não, vou mesclar. Não é isso. Não vai ficar. Mas enquanto você não adquirir o conhecimento que você está buscando, vai mesclando. Porque pelo menos você atende os dois lados. Leandrão, e quando é assim? Melhor divisão de treinamento. Não dá para mesclar. Ou eu faço a melhor ou eu não faço. Aí você me pegou. Mas para isso... Vou ter um vídeo aqui educativo, tá? Qual é a melhor divisão de treinos na musculação visando hipertrofia muscular? Então dá uma conferida aqui.